Analisou o texto, já fez alguns comentários aqui, entendemos um pouco do que é misericórdia. Ficou alguma dúvida até agora do que eu falei para alguém? Ficou algo que eu falei que não ficou claro, que precisa que eu fale novamente ou clarei? Não? Sim. A gente está sempre em dúvida, né? Porque há uma necessidade de disciplina muito grande. E aí, a minha tendência é usar mais de misericórdia do que puxar pela saída da pessoa daquele problema, da dependência química, né? Na criação de filhos também a gente passa por essa encruzilhada. É amor e disciplina, como é que combina essas duas coisas, né? Boa pergunta. Então, como é que a gente combina a misericórdia e a disciplina? Ter misericórdia não é abandonar a disciplina. A Bíblia, várias vezes, ela fala sobre disciplinar. E é interessante porque Jesus age com misericórdia. Pedro, lá na sua, se eu não me engano, na segunda carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, se eu não estiver enganado, alguém me corrige aí depois, ele diz assim que o amor cobre multidões de pecados. Pedro foi um dos discípulos que mais foi disciplinado por Jesus. O Pedro era aquele camarada afoito que gostava de estar na frente de tudo, falava e pronto. E Pedro foi o camarada que Jesus olhou para ele e foi muito duro quando disse: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, aparta de mim. Você não entende das coisas de Deus, você entende das coisas dos homens. Quer dizer, a disciplina, ela é parte da misericórdia. A própria Bíblia diz que Deus nos corrige porque nos ama. Ele corrige a gente porque Ele é misericordioso. E a mesma coisa vale para nós com relação ao outro. Corrigir em amor não é diferente de aceitar tudo. E é diferente também de, se a pessoa não conseguir, a gente jogar ela fora. Os alcoólicos anônimos, ou alcoólatras anônimos, eles têm um lema sobre a misericórdia. E o lema deles é misericórdia sempre. Por que sempre? Porque existem pessoas que têm um dia que pararam de beber, tem pessoas que têm uma semana que parou de beber, tem pessoas que têm 1 ano que parou de beber, e tem 20 anos, pessoas com 20 anos que pararam de beber. Todos são dependentes do álcool, todos. E todos igualmente precisam de misericórdia todos os dias. Então, pode ser que aquele que levou 20 anos sem beber, por uma situação que aconteceu na família dele, ele vai lá e bebe de novo. E é interessante, tem um livro chamado Evangelho Maltrapilho, que conta a história de um ex-dependente. Ele fala o seguinte: um alcoólatra, alguém que bebeu e passou muitos anos, chegou e disse: eu não consegui e voltei a beber. E agora? Aí os outros falaram: eu fiquei 5 anos e depois bebi. O outro: eu fiquei 20 anos e depois bebi. O outro: eu fiquei 1 ano e depois bebi. Olharam todos para ele e disseram: você passou tanto tempo e depois bebeu. Porque todos somos sujeitos a falhar. Por isso que nós vamos te abraçar e te amar. O único que não podia falhar abraçou todo mundo. Uma mulher adúltera chegou diante dele, da multidão, e ele disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu.
Eu fico imaginando a cabeça daquela mulher. Você é apedrejada porque ele não tem pecado. E ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém? Ela disse: não, todo mundo foi embora. Ele disse: também eu não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque se você pecar, eu vou te condenar? Não. Se ela pecasse de novo, Jesus ia estar lá pronto para recebê-la. Mas para que não acontecesse algo pior. Porque ele é tão misericordioso que ele não quer que o pecado nos traga algo pior. Então a resposta é essa: misericórdia sempre. E a disciplina acompanha a misericórdia. Não o contrário, não disciplinar primeiro a qualquer custo. Ah, porque você não largou, ah, porque você isso, ah, porque você aquilo. Estamos juntos. Você falhou hoje, vamos caminhar. Ah, mas era pastor e fez isso. Um grande erro da nossa sociedade é ter pegado o pastor e colocado num pedestal diferente dos demais cristãos. Pastor é ovelha também. Pastor é ovelha. Deus só pegou uma ovelha e falou: ensina esse povo. Só isso. Berra mais alto, mas é ovelha. Não deixa de ser ovelha. Não, o pastor não late. Quem faz isso é o lobo. É o que Jesus falou lá, que uma multidão de ovelhas sem pastor. Amém? Não sei se respondeu sua pergunta, irmão. Bom, então agora vamos fazer a nossa aplicação desse texto. A primeira coisa que a gente pode tirar desses textos é a necessidade de imitação do mestre. Não existe outro que a gente tenha que imitar a não ser Jesus. Porque a minha misericórdia falha, a misericórdia sua falha, a dele não. A misericórdia dele é constante. Existem momentos que a gente tem vontade de pegar o outro e esganar. Jesus fala: reda de Satanás abraçando. É assim que ele fez com Pedro. Pedro, depois que Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou, e na hora que ele negou a 3ª vez, diz que Jesus olhou dentro do olho dele. Pedro deve ter pensado: ele vai me... Jesus olhou, Pedro saiu chorando, porque com certeza ele só viu o amor. Porque depois ele consegue dizer na sua carta: o amor encobre multidões de pecados. Jesus tinha dito: quem me negar diante dos homens, eu negarei até diante dos anjos. Por que Pedro não foi negado diante dos anjos? Jesus tinha falado que seria. Porque o amor misericordioso de Deus encobriu o pecado de Pedro. Então, eu e você só temos um exemplo de misericórdia, que é Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. Tudo isso que nós vemos aqui, que Jesus ele foi caminhando, e esse caminhar de Jesus foi o transmitir misericórdia. Ele não estava ensinando, falando: olha Pedro, olha Tiago, olha João, vocês precisam aprender misericórdia, porque eu estou aqui curando, eu estou aqui fazendo isso, eu estou trabalhando, eu acordo cedo, eu saio ensinando, vocês têm que aprender misericórdia desse jeito. Não, Jesus não falou nada. Na verdade, os discípulos de Jesus eram os alunos que ficavam às vezes a ver navios. Porque Jesus saía fazendo um monte de coisa, curando as pessoas, atendendo as pessoas, cuidando de um, cuidando de outro. E os discípulos ficavam só, às vezes, o que a gente vai fazer? Vamos apartar a multidão, vamos levar Jesus para cá. A gente vê isso numa série chamada The Chosen. Os discípulos ficavam, às vezes, sem saber o que fazer. Mas quando eles viam Jesus parando para atender 2 cegos, parando para falar: quem me tocou no meio de uma multidão? E dizia: que homem é esse que diz no meio de uma multidão: quem me tocou? Ele estava atento a um toque de uma mulher que ele nunca viu na vida. De mim saiu o poder. Quem me tocou? Quer dizer, Jesus estava mostrando para eles: me imitem. Vocês não podem ser iguais a mim
se vocês não fizerem o que eu faço. Como eu faço, pelas razões pelas quais eu faço. E eu não vou falar para vocês quais são essas razões, Jesus dizia. Eu vou mostrar. E ele saiu mostrando. Então, é importante nós entendermos como missionários que nós precisamos imitar Jesus. E não é imitar Jesus no sentido daquele livro. Em seus passos, o que faria Jesus. Não é naquele sentido. Porque ali, naquele livro, e desculpa quem gosta do livro, eu já gostei. E eu não estou dizendo que está errado o livro. Não estou dizendo que o livro está errado. Mas eu estou dizendo que aquele ali é só um passo. É isso que eu estou dizendo. O livro tem seu mérito. Me ajudou muito uma época. Mas ele é só um passo. Em seus passos, o que faria Jesus? A pessoa tinha que perguntar o tempo todo: o que Jesus iria fazer nessa situação? Mas não é isso que ele quer. Ele não quer que eu fique perguntando o que ele faria. Ele não quer saber o que ele faria. Ele quer saber o que eu vou fazer. Porque quem está passando pela situação sou eu. E o quanto de Jesus tem em mim é que me faz reproduzir a misericórdia de Deus. O quanto dele tem em mim não é o quanto eu pergunto o que Jesus faria. Será que Jesus daria uma esmola para aquele pedinte na rua? Será que Jesus oraria por essa pessoa no hospital? Será que Jesus ergueria a mão para essa prostituta? Será que Jesus iria até a boca de fumo? Na época de Jesus não tinha muita coisa que tem hoje. Jesus não passou por algumas situações que a gente passa nesse sentido de cultura. Eu e você temos que ter Cristo em nós de tal maneira que mesmo sem eu perguntar o que Jesus faria, eu vou lá e faço. Mesmo que às vezes eu mesmo não saiba o que fazer. Porque uma coisa é fato: a misericórdia é o caminho que o missionário, o cristão deve seguir. Não existe outro. Porque o caminho da misericórdia é o caminho da imitação de Cristo. Não tem como imitar a Cristo perguntando o que ele faria. Só tem como imitar a Cristo fazendo a vontade do reino. Mesmo quando eu não sei o que Jesus faria. Teve alguém que disse: ame e faça qualquer coisa. Só ame. Se você ama, você vai fazer o que é certo. Não quer dizer que você está livre do erro? Não, não é isso. Mas se você ama, se você dispensa misericórdia, o certo vai sempre aparecer. Ah, mas eu não sei fazer nada. A única pessoa que não sabe fazer nada é quem já morreu. Só quem já morreu. Quem está vivo. Salomão disse que tudo se resumia na morte. Porque na morte não tinha obra. Mas tudo o que você fez na vida ressoa nesse momento da sua morte. Se nós imitamos a Cristo, não perguntando o que ele faria, mas sendo misericordioso, porque isso é o que ele quer. Misericórdia, quero. Se nós imitamos a Cristo, sendo misericordiosos, nós estamos fazendo a vontade dele. Não precisa de mais muita coisa. A Luzirene falou que não sou pedagoga, mas está ensinando as crianças a aprenderem a ler e a escrever. Quantos pedagogos e pedagogas nós temos na igreja, formados há muitos anos, que só ganham dinheiro com isso? Ah, mas ser professor é uma vocação. Mas se não ganhar bem, não era professor. Ah, o que é ganhar bem? Eu ganho 2.000, 3.000, 4.000, isso não é ganhar bem. Quer dizer, todo tanto mais. Minha esposa acabou de formar em pedagogia. E ela disse que o que ela ouvia o tempo todo, as colegas dela era:
eu vou prestar um concurso, vou prestar outro e depois outro. Eu quero chegar, fazer um mestrado, um doutorado para ganhar muito dinheiro. E a conversa da minha esposa quando foi fazer pedagogia foi: eu quero fazer pedagogia para ensinar crianças em missões. Gastou 3 anos para isso. Que loucura. Então tem que ir, né? A gente está conversando aí para ir para a Índia. E se tudo correr de acordo com o que a gente espera, esse ano ainda, né, Labiano? Não é fácil a gente desprender de muita coisa, porque a misericórdia em nós ainda é falha. A misericórdia faz a ansiedade falar mais alto. A misericórdia faz as nossas deficiências falar mais alto. A falta de misericórdia, melhor dizendo. A falta de misericórdia faz as nossas deficiências falar mais alto. A falta de misericórdia faz com que os nossos medos falem mais alto. Mas a misericórdia de Deus faz o ressoar do Espírito Santo através da fé em nós gritar tão alto que aonde a gente vai, alguém vai ouvir. E quando eu ouvir na mesma sintonia da imitação de Cristo, ele vai seguir. Ah, mas a gente vai para a Índia, então eu lembro que quando eu fui para o seminário, a minha vontade era ser pastor de uma igreja que tivesse pelo menos uns 500 membros. Eu queria isso. No primeiro ano de seminário, eu já falei: Deus não me chamou para ser pastor. Nunca. Por que eu queria aquilo? Porque era o meio que reproduzia aquilo na minha cabeça. Mas quando eu cheguei no seminário, eu peguei os textos ali, fui lendo sobre o reino de Deus, sobre o amor, sobre misericórdia, sobre João 3,16. Eu gastei 2 anos inteirinhos estudando o capítulo 3 de João. E eu falei: Deus não quer isso para mim. Pode ser que Ele quer para outras pessoas que não queriam isso e estão fazendo isso. Mas não era o que Ele queria para mim. Deus me chamou para ensinar. E aí, isso causou um mal-estar enorme com o meu pastor anterior. Causou um mal-estar com a minha igreja local. Causou um mal-estar com um monte de gente. Gente que até hoje nem conversa mais comigo, desde a época do seminário, porque eu falei: eu não quero ser pastor. Como assim a gente te enviou para o seminário para você ser pastor? Quando eu estava no 3º ano, indo para o 4º, alguém falou: você começa a pastorear ano que vem? Vai fazer a sua prova pastoral? A gente arruma uma igreja para você que você vai tirar uns 10 mil. Teve várias propostas. Mas eu falei: Deus não me chamou para isso. Eu falei: se vocês quiserem me pagar para ensinar, eu aceito. Não. Aqui o único ministério que nós temos é o pastor. Pastor é mestre, pastor é apóstolo, pastor é profeta, pastor, se não for pastor, não serve. Isso gerou um mal-estar enorme. E eu nem sabia, eu achava que eu era o imitador de Cristo. A minha monografia do último ano do seminário foi A Doutrina da Perfeição Cristã. E um dos livros que eu trabalhei foi A Imitação de Cristo. Eu achava que eu era o imitador de Cristo. Nem sabia o quanto eu estava longe de imitar Jesus. E achava que estava... A gente acha o melhor de nós mesmos. Tem pessoas que, para falar para os outros, elas não sabem falar. Ontem o Labiano perguntou: fala alguma coisa de boa de você. Elas não sabem falar o de bom. Mas para elas mesmas, elas pintam o melhor quadro delas. A não ser que elas tenham algum distúrbio que só pensa mal de si mesma. Mas se não for assim, elas pintam os melhores quadros de si mesmas. Na cabeça delas, elas fazem. Na cabeça delas, elas estão ajudando. Na cabeça delas, estão dando a melhor oferta. Na cabeça delas, estão dando tudo. Na cabeça delas, elas agem como uma viúva pobre que deu o último dinheiro que tinha. Mas quando a gente entende que a imitação de Cristo é: tudo que eu fiz é trapo de imundícia.
verdade é que eu não estou fazendo nada se eu não fizer o que Cristo quer que eu faça. O que é misericórdia, quero, e não sacrifício. Se eu for para missões para me sacrificar, eu não devo ir. Eu vou para fugir, eu não devo ir. Eu vou porque eu não aguento mais esse país, não devo ir. Eu vou porque eu não aguento mais a igreja brasileira, eu não devo ir. Eu vou porque Deus me amou tanto que eu não consigo não despender esse amor para o outro. Eu não consigo. Isso é a imitação de Cristo. E aí hoje eu sei, eu me sinto longe dessa imitação. E eu falo isso para vocês não para me diminuir, mas como uma realidade de que eu sei que eu não imito Cristo como Ele nos chamou para imitá-lo. Porque essa imitação só vai ser plena na nossa morte. Porque quem morre em Cristo encontra a vida. E quem vive perde a vida. A segunda coisa que nós devemos então entender nesse texto que nós estudamos aqui é que existe uma prioridade de misericórdia sobre os rituais vazios. A gente já falou um pouco sobre isso, e Jesus, nesses versículos que falavam sobre o jejum, Jesus fala exatamente para os fariseus que eles deveriam ter misericórdia e não sacrificar. No capítulo 12, versículo 7, ele fala a mesma coisa, e se referia ali no capítulo 12, versículo 7, a uma situação que os discípulos estavam caminhando com fome num sábado, e eles estavam no meio de uma plantação, e eles começam a pegar as espigas e comer, espiga de trigo, comer o trigo. E aí os fariseus questionam que eles estavam fazendo no sábado uma coisa que não era lícito fazer. E Jesus de novo repete para eles: misericórdia quero e não sacrifício. E Jesus traz a eles um texto de novo do Antigo Testamento e diz para eles: vocês não lembram de Davi, que quando estava sendo perseguido, entrou na casa do Senhor e a única coisa que tinha para ele comer eram os pães da proposição, e ele diz para o sacerdote: os pães que foram tirados, vocês não vão jogar fora, dê a mim e aos meus soldados para comer. Aqueles pães todo dia eram tirados e jogados, enterrados. Ninguém podia comer. E Jesus usa exatamente esse texto para falar para os fariseus: misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer que você passe fome. Deus não quer que você sinta necessidade de comida. Ele quer que você pegue o seu pão, o pão que você tem, que talvez seja o único, e divida com o outro. Misericórdia de miséria do coração. Ver a miséria do coração do outro, ver a necessidade e ajudar. Não fazer rituais. Mas o ritual não tem que acompanhar? Se ele for cheio de misericórdia, ele é bem-vindo. Sem misericórdia, ele é vazio. Se o seu jejum não está produzindo, matando a fome de alguém, ele é vazio. Se a sua oração não está vindo acompanhada do exercício de misericórdia na vida de alguém, ela é vazia. Se a sua leitura da Bíblia não está produzindo frutos na vida de alguém, ela está sendo vazia. Se o seu levantar as mãos, se o seu cantar, se o seu fazer qualquer coisa na igreja não está sendo fruto na vida de alguém, é vazio. Se você vai todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, na sua igreja, mas não levanta a mão para ajudar o necessitado que está do seu lado, em qualquer lugar que seja, tudo isso é vazio. Porque a misericórdia, ela é prioritária diante dos rituais. O ritual só tem valor se a misericórdia acompanhar. Sim? Queria colocar uma situação, talvez vou tomar um pouco do seu tempo. É assim.
Porque às vezes a gente ouve assim, se você vê o seu irmão do seu lado passando necessidade, você não faz nada. Mas e quando existe um caso em que você ajudou a vida inteira, anos e anos, a pessoa todo mês está passando fome. Todo mês está passando fome. Mas você arruma um emprego para a pessoa não quer. Percebe? Todo mês, entra ano e sai ano, todo mês, final de mês a pessoa está lá. Estou passando fome. Estou com 6 filhos, todos passando fome. E todo mês você tem que ajudar. Você arruma um emprego, a pessoa não quer. Ou não fala que não quer, só que não vai atrás, não se esforça toda a vida. Até que ponto é essa longanimidade, essa misericórdia, que eu acho que não é misericórdia isso mais. Percebe? Vou pegar um pedaço da fala, ajudou a vida toda. Enquanto a vida não acabar, a gente precisa continuar ajudando. Eu algum tempo atrás, eu interpretava errado aquele texto de Paulo. Quem não trabalhar, que não coma. Eu interpretava esse texto errado. Eu entendia que quem não tivesse um trabalho formal não poderia comer. Não. E aí eu comecei a atentar-me a algumas coisas. Existem pessoas que a gente vai ter que ajudar elas a viver a vida toda, e elas não vão viver bem. Tem pessoas que a gente vai ajudar elas, e elas vão cair de novo, e vão cair de novo, e vão cair de novo. Se elas vão ser salvas ou não, não é trabalho meu e nem seu, trabalho de Cristo. Mas o trabalho de misericórdia é nosso trabalho. A gente acha que ajudou a vida toda, mas a vida toda só termina quando a pessoa morre. Tem pessoas que vão cair muitas vezes. E qual é o limite? Jesus disse 70 vezes 7. E alguns gostam de dizer que então é 490 vezes. Mas Jesus não estava contando. Jesus não estava colocando limite. A misericórdia não é bonitinha. E se eu passei essa imagem aqui, os irmãos me perdoem. A misericórdia não é bonita. Agir com misericórdia às vezes é doloroso, é feio até. Trabalhar com os dependentes químicos da Cracolândia não é fácil. E tem muitos pastores, muitos irmãos, muitas irmãs que trabalham com aquelas pessoas. E tem muita gente lá no meio daquelas pessoas que estão usando droga o dia inteiro, que servem a Deus. Que pecado! Porque a gente não é misericordioso. Tem pessoas que vão precisar estar pregadas numa cruz, morrendo, para encontrar Jesus. O ladrão que estava lá do lado de Jesus é um exemplo clássico. Jesus olhou para ele e disse: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Qual foi o limite da misericórdia? A gente sempre acha que ajudou demais. Vou dizer aqui. Sim. Não é nem tanto pela pessoa, é por nós, não é? O Salmo 23 diz: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias, não é? E a misericórdia do Senhor sobre nós é sempre. Então não tem limite, não tem data, não tem prazo de validade, né? Então muitas vezes a pessoa que Deus coloca na nossa vida não é para que não é porque aquela pessoa precise da misericórdia sempre, é porque eu é que preciso praticar a misericórdia sempre. Não é tanto por ela, é mais por nós. Então,
não existe um limite para se agir com misericórdia. Principalmente por meio de um povo que a maioria não quer a gente lá. Alguns até falam isso na cara da gente. O que vocês estão fazendo aqui? A gente não precisa de vocês. Quando a gente estava lá na base de Pontalina, muita gente da comunidade nos ajudou. Nenhuma igreja nos ajudava lá da comunidade de Pontalina. Muita gente católica, uma cidade extremamente católica. E teve gente que chegou a dizer: por que vocês tem essa ONG aqui, essa agência missionária aqui em Pontalina? Já tem tanta igreja aqui, não precisa de vocês aqui. Para quê? O misericordioso é tido como dispensável, porque às vezes o misericordioso está cumprindo o reino de Deus, mas ele não, as pessoas de fora não estão vendo nada. A Cracolândia está lá, apesar de tantos que trabalham ali. E a coisa que as pessoas mais querem: pega todo mundo, interna, como se pensa que isso vai adiantar, interna todo mundo numa clínica, e aí tira todo mundo de lá, acaba com aquilo tudo, e acabou com tudo. Sabe por que as pessoas querem essa saída? Porque tiram delas o dever de misericórdia e põem no Estado. Jesus não mandou que o Estado fosse misericordioso, porque na verdade o Estado só age de misericórdia, entre aspas, para não gastar mais dinheiro. Por que o Estado oferece remédios para diabetes, asma e vários outros problemas de saúde pelo SUS? Exatamente. Não investe em tratamento para os problemas pulmonares, não investe, quer que as empresas de refrigerante cresçam mais e mais, quer que as empresas de doce cresçam mais e mais, não trabalham em prevenção para as pessoas se policiarem, não trabalham em nada disso. Então eles dão um remédio pelo SUS porque eles estão ganhando muito mais por trás disso. E a nossa visão às vezes, é a mesma do Estado. Mas a verdade é que Jesus chamou eu e você individualmente para agir com misericórdia infinita. Pelo menos enquanto a gente viver nesse mundo. Vou passar para ela primeiro, que ela chamou, depois passo para ti. Pastor, levando um exemplo para o nosso cotidiano, uma situação de um irmão que mora muito longe da igreja e você congrega numa igreja onde muitas pessoas têm condição e muitas vezes é pregado que a melhor forma de mostrar o amor ao próximo é servindo, é ajudando. E você vivendo em muitas situações onde pessoas precisam, por exemplo, de uma carona para ir para a igreja, como uma forma também de influenciar a pessoa a querer buscar mais a convivência com os irmãos em comunhão. E muitas vezes essa pessoa está se dedicando também, estando na igreja, participando, tentando dar o seu máximo para servir o próximo e também reunidos para adorar a Deus. E acontece dela pedir ajuda e as pessoas que demonstram querer ajudar, muitas vezes, por situações simples, demonstra que, na verdade, é só da boca para fora. E em situações como essas, o que podemos realmente pensar sobre? Porque é igual aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E eu sei que em muitas situações isso também pode servir como um ensinamento para a própria pessoa quando ela tiver a oportunidade dela fazer diferente. Mas o que podemos pensar sobre isso? Então, ontem aconteceu uma situação, eu mandei no grupo da Remide, lá da minha igreja, falando que eu precisava de alguém para me pegar na rodoviária. E o irmão Alexandre mandou lá: eu posso pegar vocês na rodoviária. Alguém poderia achar, olha, que atitude louvável, ele foi misericordioso. Mas isso era o mínimo, ele vinha para cá, ele ia para lá.
Então, isso é o esperado. Mas ele excedeu. O que aconteceu quando chegou aqui? Ele pegou eu, minha esposa e meu filho, falou, vamos ali, porque vocês devem estar com fome, comer alguma coisa. Ele não precisava fazer isso. Ele falou, e eu pago. Uma coisa que eu aprendi foi, quando alguém quer te dar alguma coisa, não rejeite. E eu falei, amém, vamos lá. E ele... Jesus falou uma coisa para os... Jesus olhou para os discípulos no Sermão do Monte e disse para eles, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus e escribas, vocês de maneira alguma vão entrar no reino dos céus. A misericórdia é aquilo que excede. Se um irmão já vai para a igreja, levar um outro que mora longe de carro, é o mínimo que ele pode fazer. O mínimo. Eu lembro quando a gente morava aqui, a gente morava em Aparecida, e o Labieno na casa dele, lá do outro lado, lá em Goiânia, ele atravessava Goiânia, pegar eu, minha esposa, e levar para a igreja. E quando ele não ia, alguém ia. Quer dizer, ele não estava no caminho, nenhum deles estava no caminho, mas eles faziam questão de mudar a rota. Isso é exceder. Isso às vezes é o mínimo. É o mínimo. Então, esse é o ponto. Se a nossa justiça não for além, a gente está fazendo em vão. Quantas vezes as pessoas na igreja falam, se eu comprar um carro, eu vou levar as pessoas para a igreja. E ele compra o carro, a primeira semana que ele vai levar alguém, entra um menino gripado, catarrento, e suja o banco tudo do carro. Semana que vem ele já põe plástico. Na outra semana ele já fala, não, estou muito ocupado, não posso levar. O primeiro a sair depois do amém. Tem pessoas que dizem, se eu conseguir isso, eu vou servir. O misericordioso não espera conseguir nada. Jesus fala, se você tiver 2 camisas e um tiver falta, dá. Se você tiver 2 pães e um tiver falta, dá. E eu fico pensando, se a gente tiver um pão e o outro tiver falta, a gente parte e dá. E se tiver um monte de gente com fome, o que a gente faz? A gente vai repartindo e dando. E vai sem preocupar. Jesus, na multiplicação dos pães, tinha 5 pães e 2 peixinhos e alimentou quantas mil pessoas? Então, é isso. O misericordioso só age. E se Deus quiser fazer um milagre, Ele faz. Mas o misericordioso não fica esperando acontecer. Não fica. No exemplo que você deu, citando a Cracolândia, mas Goiânia ou qualquer cidade grande tem as suas Cracolândias também, né? E na questão o Estado não investe na prevenção porque ele investe no remédio, né? No tratamento já, depois do problema, né? E em pouco ainda, né? E eu penso que isso é uma pesquisa asiática de 2020, acho que é do Japão, se eu não me engano, que todo investimento em saúde, para prevenção, a longo prazo ele é mais barato do que você tentar cuidar de uma doença depois que o problema ocorre, né? Então, eu penso que isso também é papel da igreja, e que isso é agir com misericórdia, também investir nas prevenções. Eu poderia citar aqui vários temas, e temas que hoje seriam espinheiros da gente tratar dentro de igrejas, mas que a igreja poderia agir com prevenção, né? Mas ela não age porque ela acha que isso não é problema dela ou que vai estar interferindo nas famílias e tal, e não. Então, assim, não vou nem citar, mas uma série, e alguns a gente até ouve aí em mídia e tal, mas a igreja poderia entrar com essa política, vamos dizer assim, de prevenção, pelo menos dentro das suas comunidades, para evitar, né, que com certeza também eu acho que o custo sai menor, né, do que depois do problema ocorrido.
E com isso que o Anderson falou, a misericórdia é desgastante. A igreja que exerce misericórdia, ela se desgasta. Jesus diz, a Bíblia fala várias vezes que Jesus em vários momentos não tinha tempo nem para comer. Estava cansado. Ele estava desgastado. A misericórdia desgasta. Mas a gente quer passar a maior parte do tempo. Eu tenho que assistir minha série favorita. E eu falo de mim, eu gosto, tem as minhas séries que eu gosto de assistir. Tem os filmes que eu gosto de assistir, tem os livros que eu gosto de ler. Mas a misericórdia, quanto mais a gente exerce misericórdia, mais a gente se desgasta. E mais a gente se gasta em favor do reino de Deus, em prol do necessitado. Misericórdia é isso, sentir a miséria do outro e participar da miséria do outro. Sim. Porque o que você está falando está sendo um conflito comigo. Tudo que você está ensinando agora da manhã está sendo um conflito muito grande, tipo assim, entre eu e você. Eu sou líder de obra e eu sou pago para executar. Então, às vezes, tem 20, 30 homens sobre a minha liderança. Quando eu era jovem, assim, eu bebi muito e tal, então eu sei que tem as casas de recuperação para pessoal que usa bebida, outros droga. Mas a questão de ser tão desgastante que eu sempre tentei aplicar misericórdia na vida dessas pessoas. Só que, por incrível que pareça, eu já perdi grandes contratos por eu aplicar misericórdia, entendeu? Na vida deles. E depois eu ser punido com a perca de contrato e pagar uma multa porque eu não cumpri o contrato. Você entendeu? Então, assim, uma boa parte dos meus prejuízos financeiros foi por aplicar misericórdia. Você está entendendo? Vou te dar um exemplo. Nós estávamos pintando o prédio do Leonardo lá na Avenida 136, no setor Marista, lá onde tem aquela boate Vila Mix. Em 2010 foi eu que executei toda aquela obra. Entendeu? Então, nós descia rapel. Entendeu? Então, meu serviço é de alto risco. E uma boa parte desse pessoal da construção civil, os que faz rapel, eles usam muita droga, usam muita bebida. Então tinha casa ali que às vezes eu mandava gente embora toda semana. Então no outro dia eu estava lá me xingando, esse pastor filho de uma égua, não tem misericórdia da gente e tal. Mas, por incrível que pareça, eu queria ter misericórdia deles. Por muitas vezes eu deixava eles descer embriagado, outras vezes eu deixava eles descer drogado para eles não perder o salário deles, que eu sei que eles seriam punidos. Mas às vezes eu fazia de conta que não estava vendo, distorcia o engenheiro da obra, tirava os caras, tampava os erros deles para eles não ser punidos, porque eu sei que o meu papel era punir eles, mas eu fazia vista grossa, entendeu? Então, assim, eu devo continuar tendo misericórdia e continuar sendo punido, porque se um cair, por exemplo, numa outra obra que nós estávamos ali na Anhanguera, lá teve um cara que caiu e morreu, só porque eu não era o gestor. Mas eu sei que o cara que estava sendo o gestor naquela obra, ele teve grande complicação, porque o cara despencou de um prédio de 120 metros. Então, assim, eu venho a vida toda, desde quando me tornei pastor, sendo misericordioso, e eu vivo um dilema muito grande, porque às vezes eu demito, mando embora, dispenso, peço para ser mandado embora, mas depois eu fico com o meu coração doendo, porque eu sei que ele é um pai de família, e algumas vezes eu até encaixo ele em outra obra, ligo para um mestre de obra amigo meu, mando embora da minha, mando contratar na outra, e lá o cara faz o mesmo erro. No dia seguinte o engenheiro me liga: ô pastor, como é que você fez uma desgrama dessa comigo, você mandar uma desgraça daquela para mim? Você está entendendo? Então é isso. Eu vou dizer só o seguinte: não tem uma resposta para isso. Não. Como é que age com misericórdia? Talvez mandar embora seja misericórdia. Talvez deixá-lo no serviço seja misericórdia. Quem define aí não sou eu, é Deus. E por que motivo você mandou ele embora?
Você mandou ele embora porque está pensando nele ou porque pensou no seu trabalho? Você deixou ele lá porque está pensando nele ou porque, doeu o coração, não sei se eu... Tem pessoas que às vezes vão ter que ser demitidas por misericórdia. E tem pessoas que às vezes a gente vai deixar por misericórdia. Não dá para a gente bater o martelo, senão eu vou cair na mesma coisa que eu falei, questionei agora há pouco. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu vou cair nisso. Então não dá. Só passar para ele aqui primeiro. Assim, eu fico ouvindo vocês falando, e aí Deus vai falando bastante no meu coração. E aí muita história, vocês são missionários, muitas obras. E aí, mas ele vai me incomodando. E o que é que eu senti? Falando assim, vendo a pregação e tudo. E o que é que eu acredito? Não sei, fica até a pergunta. Mas eu creio que a misericórdia, a gente não consegue ser intencional na misericórdia, no parte da gente, homem. Eu acho que ela é um reflexo de uma busca nossa, genuína, pelas coisas de Deus. Eu não consigo ser intencional, eu quero ser misericordioso, não. Vem do Senhor. É uma coisa que vem de Deus e Ele nos usa. A misericórdia é do Senhor. Ele usa o vaso de barro aqui, com vários defeitos, com várias falhas. E a gente tem que estar limpo, né, para ser usado da melhor maneira possível. Mas vem do Senhor. Então, assim, o que nos motiva a ser misericordioso? Não é o resultado final. A gente tem que ser porque tem que ser. Porque Deus manda, está na Bíblia, não está? Seja misericordioso, não é o exemplo que tem que seguir? Independente, pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho é para converter? Não, eu não vou converter ninguém. Muitas vezes vou até atrapalhar. A minha Rafael, a minha carne, Rafael, vai atrapalhar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então eu não uso de misericórdia, eu não prego o evangelho, não por conta do resultado em si. Eu prego porque Deus manda e eu sigo Deus. Eu vou lá e faço, porque Ele mandou e eu vou fazer, independente se Ele vai fazer ou não. Eu vou lá e cumpro a missão que Ele me foi dada ali, que ele deixou nas Escrituras. E eu acredito que é dessa maneira que a gente tem que ser. A gente tem que estar livre, buscando sempre se aperfeiçoar no Senhor. As coisas de Deus, se alimentando da palavra. Uma busca de oração é importantíssima, né? A gente buscar sempre a dependência dele, porque ele vai fazer. E se não tiver resultado, se a gente não vê, ele não prometeu que vai ver resultado. Igual você falou, você vai morrer, você não vai ver. Talvez na eternidade, quando estiver agora, a gente vai entender muitas coisas, né? Provavelmente. Mas a gente tem que fazer, não tem que fazer porque ele mandou, não pelo resultado em si, né? É o que eu acredito. Bem rápido. Não, a questão que ele colocou, esqueci o nome do irmão? Noel colocou, assim, reflete uma realidade nossa muito séria, né? Até quando a gente ajuda alguém que não quer ser ajudado? Sempre, né? A gente ajuda. Mas agora eu creio que quando você tem na palavra e busca discernimento e agir com a misericórdia, isso não é contrário à prudência, à disciplina, ao respeito à vida. Uma pessoa que tem um problema com entorpecente, seja ele lícito ou ilícito, que é tudo entorpecente do mesmo jeito, né? Numa situação dessa de risco, não é misericordioso você deixá-lo fazer, para não perder o emprego. Então essa é a minha visão, tá certo, irmão? Porque existe uma lei, da mesma forma que eu não posso dirigir embriagado, eu não posso subir num rapel 120 metros embriagado. Eu estou infringindo uma lei, colocando a própria vida dele em risco. Entendeu? E de outros. Então, assim, agora, não implica que eu não... então não vou agir com misericórdia, não. Misericórdia não é inimiga da prudência. Apesar que tem momentos que eu tenho que agir de forma, assim, bem, né, não sei, contraditória às vezes, né? Em situações específicas. Eu não posso basear na exceção para ditar a minha regra de ser misericordioso. Senão, como ser humano, eu vou sempre achar uma exceção para não ser misericordioso. É o que a igreja faz hoje. Aquela velha frase, nós temos que ensinar a pescar, não é dar o pão. Não, tem hora que tem que dar o pão, sim. Tá certo? Não podemos ser paternalistas. Tem hora que tem que ser pai, sim. Quando eu comecei a lecionar como professor, resumindo a história, a palavra de ordem é: você não pode ser pai, você não pode ser amoroso, tem que punir sempre.
Professor é psicólogo, é pai, é benzedor, é tudo. Né? Não tem jeito, não existe essa. É ou não é? Né? Quem é psicólogo sabe muito bem. Você lá uma tábua, que o menino chega chorando, arrebentado, eu falo, só vim aqui para ensinar você a ABCD, o resto é com a sua vida para lá. Não, não existe isso. Você vai no colo, você vai cuidar, você vai entender. Então eu creio em situações como essa, irmão, não que eu tenha resposta, eu concordo muito com o Paulo, a gente não tem uma resposta, cada situação é uma situação. Mas eu creio aquilo que Jesus ensina. Quando ele multiplicou os pães para alimentar a multidão, quando sobrou aqueles pães, o que ele fez? Jogou fora? Isso chama-se o quê? Prudência, organização. Então Deus não desperdiça. Deus não é porque tem a misericórdia do Pai, não é porque agora eu vou nadar de braçada, não é isso. Agora, eu tenho que ter prudência para saber até quando agir com misericórdia será deixá-lo despendurar num rapel drogado. Não é? Então eu creio que Deus nos dá esse discernimento e até ensinar nisso também. E talvez esse irmão, vou falar irmão mesmo, que a gente não sabe, né? Esse irmão não precisaria de um emprego, mas está numa clínica, não é? De estar aí, enquanto você entende que sobriamente que você pode trabalhar, fora disso não tem condição, não é eu que estou impondo isso a você, é uma questão de vida ou morte. Então, assim, resumindo a história, como nós somos pecadores, e eu sou o principal deles, né? Eu sempre vou achar uma desculpa para aplicar a minha misericórdia de acordo com o que eu acho que é cômodo. Agora, eu olhando para a palavra, muitas vezes eu vou ter que tomar decisões drásticas. Como muito bem, até dizer para esse, olha, infelizmente o emprego para você não é possível. Vai morrer de fome? Olha, eu não posso garantir que vá ou não. Mas agora, colocar você em risco nessa situação, não posso. Porque eu estaria sendo imprudente e inconsequente diante daquilo que o próprio Deus ensina. Então a gente vai ter que saber lidar com as situações. Agora, como é que é? É só o irmão mesmo lá no dia a dia que vai enfrentar isso. Agora, dizer que a gente tem uma resposta fácil para isso, se misericórdia fosse algo fácil, Jesus não tinha morrido na cruz, tinha ido no trono de ouro, né? E subido no céu com o pessoal batendo, né, cantando aleluia, toda Jerusalém. E, no entanto, as pessoas cuspiram e bateram nele, né? Misericórdia é isso. Né? Quem? Não, só que todas essas questões me trouxeram à mente. Eu cresci numa igreja. Eu estava numa igreja evangélica muito boa, onde se ensinava muito sobre a ordem, baseada na Bíblia, né? É a questão da ordem nas finanças, a ordem na família. Então, de você ter seu tempo com a sua família, de priorizar isso, de não ser desordenado enquanto os planos da vida, de ter um orçamento, de sempre ser muito correto com isso. E logo você vê a vida, eu entrei na questão das missões, e muitas vezes Deus te chama a dar tudo que você tem. Muitas pessoas usavam essa questão do tempo da família como excusa para, esse é meu tempo com meu marido, eu não posso ir te ajudar se você está em crise, eu não posso agora ir orar por você, irmã, porque eu sou com meu marido, com meus filhos. E então eu pensava, na minha mente sempre foi uma confusão, porque eu achava, nossa, minha vida é desordenada, então parece que você não tem ordem se você não cumpre, não é regrado assim. E então, se vocês puderem me ajudar a como se concilia essas coisas que são verdade com as outras que também de responder a, sei lá, como Deus te chama a ajudar os outros. Então, existe uma ordem para a gente exercer misericórdia. Foi em 2019, a gente descobriu o diagnóstico do nosso filho, Ulisses, que ele era autista. E o que a gente queria muito era, antes da gente descobrir, era ir para o Pronasce. E a gente ficou lá 2 anos, de 2017 a 2019. Quando a gente descobriu o diagnóstico dele, não tinha o tratamento lá em Pontalina, e não tinha o tratamento, e tinha o tratamento aqui em Goiânia e na nossa cidade, que a gente morava antes, em São Luís Montes Belos. A gente poderia ter sido fantasioso, ignorado isso e dito: eu sou autista, vivi a vida inteira sem terapias e deu tudo certo. E não é verdade, não deu tudo certo, deu muita coisa errada. Mas eu não adianta chorar por isso que passou. Passou, e hoje eu tenho que lidar com isso hoje, com os problemas que isso me acarreta hoje.
E a gente tinha oportunidade de não deixar a mesma coisa acontecer com ele. E, na verdade, com ele, talvez, ele apresentava muitas coisas graves, ele se agredia, ele se machucava, ele batia a cabeça na parede e não sentia nenhuma dor. Coisa que eu me mordia muito quando era criança, mas até depois, até na adolescência, eu fiz muito isso. Um professor de psicologia me ensinou um meio para parar de fazer isso. E quando a gente descobriu isso, a gente largou tudo e foi tratar dele. Ele precisava de misericórdia naquele momento. E eu não olhei para o que eu tinha falado para o Labieno, antes que a gente queria ir para o Pronas e tudo, que eu tinha conversado com a Rose. Eu só via a necessidade dele naquele momento. Eu fui lá, mas minha esposa, mudamos para um lugar onde a gente não queria voltar. A gente foi lá e está lá cuidando dele. Agora, infelizmente, eles pararam o tratamento lá, não tem a continuação do tratamento dele. Mas ele está muito bem. Melhor do que muitas crianças que a gente conhece lá hoje, que não tem tratamento nenhum lá na cidade. A gente já falou para eles que o filho é autista e eles não ajudaram, e os pais estão sofrendo muito e não aceitam que a criança é autista. Então, se existe uma ordem de misericórdia, eu acredito que sim. Se a gente não agir com misericórdia com os de casa, a gente não consegue agir com misericórdia com os que não são de casa. Então, existe um momento que o marido e a esposa precisam parar e conversar, ter um relacionamento. Não adianta, eu sou missionário e o meu casamento, se não der certo, não deu certo. Não pode ser assim. Claro que pode dar errado, pode. Mas não por falta de misericórdia. Meu filho pode não se dar bem na vida por muitas coisas, pode. Mas não vai ser por falta de misericórdia. Não foi porque eu negligenciei. Não foi porque, eu prometi isso, agora eu não vou deixar de lado. Não foi por isso. Então, tem sim ordens de misericórdia. A gente precisa agir com misericórdia. O samaritano diz lá assim: quem agiu como próximo daquele que estava caído? E o fariseu tem que dizer aquele que viu e o amou. A gente precisa estar perto para agir com misericórdia. E para que mais perto da gente do que a família? Agora, se tudo que a gente vai fazer, a gente só põe a família, se a família está sempre em primeiro lugar, se tudo, porque eu tenho que fazer isso, família, provavelmente sua família está com sérios problemas, porque ela não consegue suportar exercer misericórdia para os de fora sem que ela seja destruída. Provavelmente sua família não está bem. Se um casal não é capaz de exercer missões juntos, alguma coisa não está bem. Alguma coisa precisa ser reparada. Se o casal não é capaz de levar o filho junto para as missões, alguma coisa precisa ser reparada. Não sei se respondi a sua pergunta. Está na hora já? Eu ainda não terminei aqui. Vocês estão sendo perturbados. O livro do Labieno está ali. Perturbados pela graça. Um livro excelente. Eu li antes de ser publicado. Vocês estão sendo perturbados e não sou eu. Eu não queria pregar isso hoje. Vou ser sincero para vocês que quando Deus começou a falar em misericórdia comigo, eu falei, Deus, é um assunto tão... E Deus começou a falar, é isso que eu quero que você fale. Eu falei assim, não, eu quero falar sobre cultura, sobre antropocentrismo, não sei o quê. Eu quero que você fale sobre misericórdia. E misericórdia começou a bater no meu coração e me perturbou. O Espírito Santo me perturbou para falar disso. Eu estou sentindo que vocês estão sendo perturbados. E eu quero que vocês sejam perturbados mesmo. Eu quero que vocês saiam daqui e essa palavra ressoe em vocês o resto da vida. Não porque eu estou falando, mas porque é o que Jesus falou. Misericórdia, quero. É o que Ele quer. Misericórdia, quero. Se a gente for misericordioso, pode acontecer o que for. Pode a casa pegar fogo, pode
a família às vezes até desfazer, pode acontecer um acidente, pode vir uma deficiência inesperada, pode vir uma doença inesperada. Você pode não conseguir resolver um monte de problema, mas se você for misericordioso, é isso que Ele quer. Eu quero que a minha intenção é que você tenha fé. É impossível dissociar a fé de misericórdia. Por isso que Tiago fala assim: me mostra as suas fés sem obras, que eu te mostro o tamanho da minha fé através das obras. E naquela época mesmo de Tiago começou a sair muita gente falando: tá vendo? Não precisa de fé não, tem jeito de chegar à salvação fazendo obras. Tiago não estava falando isso. Porque Paulo fala assim lá em Romanos, que o que nós somos justificados é pela fé somente. Somente a fé justifica. E aí muita gente começou entendendo errado o que Paulo tinha falado também. Quer dizer, o que mais existe é gente para torcer. Talvez exista alguém aqui que vai torcer tudo que eu falei aqui hoje. Que vai sair daqui falando um monte de coisas, nem imagino. Mas, ainda assim, a gente tem que pregar o que tem que pregar. E Tiago falou: me mostra o tamanho da sua fé, que eu te mostro a minha fé por meio das obras. Então, a fé está conectada às obras. Não é possível dissociar isso na vida do cristão. E esse é o significado das missões. Missões é tudo aquilo que é em prol do reino de Deus, pelo outro, pelo necessitado. São as obras em efetiva funcionalidade. Não tem como eu desconectar a minha fé do que eu faço. E não tem como desconectar o que eu faço da minha fé. Se há essa desconexão, eu não estou sendo cristão. Se eu estou fazendo só por fazer, ou se eu estou só tendo fé para fazer, mas não estou fazendo, eu estou negligenciando o reino. Então é um trabalho aí interno que precisa acontecer em mim e em você, para que essas duas coisas sejam conectadas o tempo todo. Porque é muito fácil eu ser levado por um caminho que distorce o reino de Deus quando eu não estou atento a isso. Nossa, eu trabalho com tantas crianças lá em Moçambique, ou eu tenho uma igreja lá que já tem 50, 100, 200 pessoas. Nossa! Ou então, não, eu fui para Moçambique, mas eu não consigo fazer nada, só fico mas tá bom, eu fui. As duas coisas estão erradas. Eu não fui chamado para não fazer nada. E não fui chamado para fazer tudo. Eu fui chamado para exercer misericórdia. E às vezes exercer misericórdia é fazer um pão com margarina para alguém. Está lá, passando pão, a margarina no pão e dando, distribuindo. Está lá fazendo o almoço. Mas as igrejas acham que se ele não pregar, por isso que existe uma cobrança dos missionários na maioria das igrejas, que é quantos membros você já tem na sua igreja? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse mês? Quantos batizados? Quantos estão tomando ceia? Quantos dizimistas? Por isso que há essa cobrança. Tudo sem misericórdia. Porque a verdade é que isso não importa. Por isso que quando o missionário vai para lugares onde é difícil pregar o evangelho, ele fica 1, 2, 3 anos sem uma pessoa se converter às vezes. Nenhuma. A igreja no primeiro ano já desistiu dele. E ele tem que ficar lá correndo de um lado para o outro, doido, fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. E mesmo assim, continua na obra, sofrendo à toa, porque não precisava daquele sofrimento se a igreja estivesse exercendo misericórdia. Então não tem como desconectar a fé da misericórdia. Elas precisam caminhar juntas. Isso precisa ser algo que aconteça internamente. Aí é onde está a necessidade da oração, da palavra, tudo isso acontecer. Se eu não estiver conectado à vontade de Deus o tempo todo,
é muito fácil me deixar levar por tudo isso. E aí, aqui eu quero colocar 2 pontos aqui juntos. Primeiro, a inclusão dos marginalizados e o desenvolvimento de programas de ajuda social. O que é incluir os marginalizados? Todos aqueles que estão à margem da sociedade. Sabe aquelas pessoas que são rejeitadas? Os publicanos e os pecadores? Esses precisam ser incluídos. Inclusão aqui não tem nada a ver com esse sentido político de inclusão, porque inclusão é uma furada na maioria das coisas. Tem país que inclusão funciona bem, mas inclusão aqui é trazer para perto. É nesse sentido. Então, a misericórdia, ela traz para perto aqueles que são marginalizados. Quem são marginalizados? Olha, a nossa nação tem 1%, ou melhor, 0,1% de ateus. E se alguém fala que é ateu, essa pessoa é tida como filho de demônio, o maior infame possível. Essa pessoa é comedor de criancinha, matador de... É a pior pessoa. O ateu é uma pessoa marginalizada. Eu falo porque eu fiz filosofia na UFG e lá tinha muitos ateus. E eu achava interessante porque filosofia fala muito de Deus. E eles ficavam nervosos na sala de aula às vezes porque filosofia fala de Deus. E é engraçado porque eu tenho muita dificuldade de socialização. Mas poucas pessoas com quem eu me socializei na faculdade de filosofia, todos eram ateus. Sabe os evangélicos? Nem dava bola para mim. Mas os ateus vinham eu no canto e os ateus chegavam em mim e conversavam. E eu mais eles travávamos diálogos incríveis que eu nunca travei com nenhum teólogo. E na cabeça de muita gente, ateu era um monstro. Mas aí eu descobri que na verdade eu tinha muito de ateu. Eu rejeito todos esses deuses que a igreja brasileira pinta. E eles rejeitam todos esses deuses também. Eles tinham rejeitavam mesmo. Um deles falou para mim assim, que a filha dele morreu com um problema de lúpus. Ele falou para mim assim: você é o único evangélico que eu consigo conversar. Minha mãe era evangélica, não sei quem era evangélico, e eu não conseguia conversar com eles, porque tudo eles queriam me converter. Você conversa comigo horas e não tenta uma vez me converter. Eu falei, porque eu não sou capaz de fazer isso. Se Deus não fizer isso em você, não sou eu que vou fazer. E ele falou, se Deus fizer, eu quero. O que eu preciso fazer, irmãos? Não preciso fazer nada. Os homossexuais, uma guerra no Brasil, nos Estados Unidos, por causa dos homossexuais. E eu só faço uma pergunta: quantos estão em nossas igrejas? São os marginalizados. Ah, mas eu tenho que aceitar a homossexualidade? Você não tem que aceitar nada. Você já aceitou Jesus, já serve Jesus. Tem que pegar as pessoas. Ah, mas se ele não largar, não é você que está fazendo, é ele ou ela. São eles. Centenas, milhares. Graças a Deus que aquele assumiu. E a gente pode abraçar ele e andar com ele. Mas e se ele não largar? O que você pode fazer? Você não pode. A Bíblia diz que é impossível tirar as pintas de um leopardo. Se o próprio Deus diz que é impossível tirar as pintas de um leopardo, porque o que eu posso fazer? Mas mesmo dizendo isso, Deus diz que haverá o leão e o cordeirinho vão comer palha juntos no reino de Deus.
Não é possível tirar as pintas do leopardo, nem a ferocidade do leão. Mas ambos estão no reino de Deus, comendo palha. A misericórdia abraça e pronto os marginalizados e cria meios sociais para abraçá-los. Eu não sou contra as obras sociais, mas tem muita ONG que faz para mostrar para vários motivos, menos para servir o social de fato. Tem muita ONG que as pessoas abriram para elas receber um salário mensal, porque todo mundo ali recebe um salário, empregou algumas pessoas de um grupo seleto. Mas existem trabalhos sociais que são belos, lindíssimos, e que a gente às vezes não sabe nada deles. Tem uma senhora da igreja, se não me engano, da Igreja Assembleia de Deus, que faz comida para as pessoas da Cracolândia. E ela sai pedindo alimentos. Hoje ela já recebe uma ajuda do governo, mas ela saía na casa das pessoas pedindo alimentos para fazer comida para eles. Não, e eu fico olhando assim, o que ela tinha para oferecer? É isso. Um serviço social para os que estão padecendo. Serviço social. João Wesley disse, ou a fé cristã é social, ou ela não é fé cristã. Porque a gente olha para social e só lembra de marxismo, gramscismo e essas outras coisas. Isso e a fé social não é socialismo, não é comunismo. A fé, ela é social porque ela se importa com o outro. Ela vê a necessidade e faz algo. Então um trabalho social pode abarcar 2 pessoas, você e o necessitado. E às vezes isso pode crescer e abarcar 5, 10, 50, 100 mil, 10 mil pessoas. Mas tudo pela fé e pela misericórdia. Uma coisa que a gente tem que observar nesses textos que a gente leu é que existe um envolvimento ativo na cura e no alívio do sofrimento. Jesus não apenas disse que curava, ele curava mesmo. Quando, um pouco antes aí do capítulo 9, no início do capítulo 9, vocês vão ver um homem sendo curado. E Jesus fala para ele assim, seus pecados são perdoados. E os fariseus começam de novo o burburinho. Como assim perdoar pecados? E diz, qual vocês acham que é mais fácil? Perdoar um pecado ou dizer para ele, levanta e anda? Levanta e anda. Jesus falou, para mim as 2 coisas são a mesma coisa, perdoar e curar. Para mim é a mesma coisa. Nada é difícil. A tarefa do missionário que exerce misericórdia é agir para aliviar aquilo, o sofrimento do necessitado. E às vezes agir para curar a alma, curar a doença. Às vezes pode haver um milagre, mas às vezes pode ser que precisa pegar alguém, levar para o hospital e tratar dele. Tudo isso. E assim como Jesus agiu para curar, eu e você somos chamados para isso também. A gente precisa aliviar o sofrimento. Como é que a gente alivia o sofrimento da Sheila que está lá no hospital agora, querendo vir para cá? Não desamparando ela. As pessoas que estão com ela vão lá, liga, manda mensagem, ora, conversa. Por isso que ela quer vir para cá. Porque ela se sente aliviada de todo o sofrimento que ela está passando. Por isso que ela está lá, mas o coração dela não está lá no sofrimento. O coração dela está aqui com a gente. Por isso que Paulo podia dizer, eis que estou com vocês em espírito. Porque Paulo estava com eles mesmo. Paulo diz, quem é que sofre que eu não sofra junto? Ele fala isso aos Coríntios, a 2ª carta aos Coríntios. Quem é que sofre, quem é que se perde que eu também não me entristeça? A misericórdia não se cansa, mesmo quando a gente está cansado. A misericórdia age de maneira ativa para curar e aliviar o sofrimento. E a misericórdia, ela é
um testemunho vivo da graça e do amor de Deus. Jesus não é exemplo de misericórdia, ele é a própria manifestação da misericórdia, para que eu e você possa manifestá-la a outros. A misericórdia é um exemplo vivo, um testemunho vivo da graça e do amor de Deus. Deus tem misericórdia de mim e de você todo instante, todo dia, toda hora, todo segundo. Se Deus parasse 1 minuto, 1 segundo de ter misericórdia de mim e de você, a gente não só morreria, a gente pararia de existir totalmente. Porque morrer faz parte. Morrer faz parte da misericórdia de Deus. Lá no Éden, Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do bem e do mal, porque certamente vocês vão morrer. Não, aí foi o diabo, né? Porque vocês vão morrer. Não comam. Misericórdia de Deus. Deus sabia que eles iam comer, mas Deus agiu com misericórdia. A graça de Deus testemunha a misericórdia e o amor de Deus através de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez e aí depois eu passo para a Bíblia. Senhor, obrigado por este momento, por esta palavra. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã. Senhor, nem eu entendo tudo, a profundidade disso que eu tratei aqui, mas eu quero ser misericordioso. Eu quero viver em misericórdia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nos ajude a sair daqui, desse acampamento, transtornados, ó Pai, conturbados pelo Teu Espírito, ao ponto da gente não querer mais viver de regalias, mas de viver para satisfazer aquilo que o Senhor quer. E o Senhor disse: misericórdia quero, e não sacrifícios. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.